Sabe o que o senhor tá falando? Nem me interessa, meu. Nem me interessa. Acende a luz dentro do carro, por favor. Documento e habilitação. Quem é a senhora? Minha mãe. Sua mãe? Foi pra onde? Festa pra Parataízes? Onde vocês estão vendo? Parataízes, nós porém fomos um certo. Sei. Com esse pneu careca? Pouco careca, com certeza eu comprei esse carro. Você tá me chamando de mentiroso? Não, tá te chamando. Aí esse farol queimado. Tá queimado? Eu não reparei, não. Seu pneu tá careca, seu farol tá queimado. E aí? O que você me diz? Você acha que você pode circular assim? Não. Qual lugar na sua lateral? Não, vamos ver de onde que ele vai. Você não fala, você também não lembra. Não, não